Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo Rampazzo Boy. Nós temos esse canal aqui que se chama canal Ministério Eu Sou. Um canal que foi a pedido das pessoas, porque eu desenvolvo algumas mensagens através do WhatsApp, através do Instagram, e houve necessidade de ter mais conteúdo, mensagens maiores e algumas explicações que as pessoas entram, me perguntam, e aqui ele te traz a palavra de Deus. São mensagens simples, porém que vão tocar ao seu coração. São mensagens de apacentamento da sua alma. Então, se você chegou aqui nesse canal e ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e também compartilhe com os seus amigos, com o irmão ou com alguém que você entenda que tenha a necessidade de ouvir essa palavra. Nossas mensagens são sempre, toda sexta-feira nós temos uma mensagem nova. E, por certo, mensagens que vão falar ao seu coração e mensagens pautadas aqui na Bíblia e na Palavra do Senhor. Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos trazer uma mensagem que, a pedido de algumas, essa mensagem ela foi citada, esse texto da palavra foi citado em outra mensagem, em que as pessoas começaram a me perguntar, entraram em contato para que eu falasse mais sobre isso. E o assunto é sobre as promessas de Deus na nossa vida. Então, o tema de hoje que eu separei aqui para que a gente possa desenvolver essa mensagem curta é: as promessas de Deus, eu creio ou eu duvido? O que eu tenho que fazer para estar aguardando para que elas aconteçam na minha vida? Então, o texto que eu vou ler para vocês está em Josué capítulo 14, versículo 9. Porém, nós vamos desenvolver a mensagem entre o 14:6 até o 15. Então, eu vou ler para vocês. Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs os pés será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Então, querido, o texto ele fala justamente sobre isso. Havia Caleb, um homem que Deus um dia tinha feito uma promessa, ou melhor dizendo, Moisés. Caleb, o próprio nome dele diz que ele era como, o nome dele significava cão, cachorro. E no povo judaico, os nomes tinham sempre um significado. E o significado de cão é aquele que tem fidelidade, aquele que obedece o dono, aquele que espera o dono. E quem tem cachorro, quem tem um cão em casa sabe que ele conhece o dono, que ele espera ansiosamente pelo dono, que quando o dono chega ele abraça, ele é fiel. Dizem que o cachorro é o animal mais fiel, o melhor amigo do homem. Então, na verdade, Caleb era fiel. E quando o pai colocou esse nome, sabia que ele seria fiel a ele e fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, não sei se vocês recordam, na Bíblia existe uma passagem que o povo de Israel estava já no deserto, precisava avançar para chegar até a terra prometida. E Deus estabelece através de Moisés que fosse retirado de cada tribo um homem, um espia, uma pessoa de maturidade espiritual, para que pudesse acompanhar e lá eles pudessem espionar a terra prometida. Então esses 12 foram levantados, entre eles havia Josué e Caleb. E a Bíblia conta que eles foram em direção a essa terra, foram lá, fizeram relatórios, olharam essa terra, e a terra havia gigantes, que naquela época haviam homens gigantes naquela época, guerreiros. Isso pode servir até para um estudo adiante, mas o caso agora nós vamos falar sobre Josué e Caleb. Então haviam homens guerreiros, homens valentes, e que aquela terra precisava ser tomada. Havia alimento em fartura, que os alimentos também eram gigantes. Um cacho de uva precisava ser carregado por vários homens. Então, quando eles retornaram, fizeram todos esses relatórios, os 10 falaram: olha, essa terra é complicada. Ela tem leite, ela mana leite, ela tem mel, ela tem frutos, ela é muito boa, porém quem está nela são gigantes. E nós jamais vamos conseguir vencê-los. Porém, Josué e Caleb, eles se levantaram e falaram assim: tudo certo, a terra tem gigantes, a terra tem dificuldades, porém Deus nos prometeu ela, Deus falou que nos daria ela.
de modo que nós cremos na palavra. E nós cremos com aquilo que é o nosso coração, com o nosso sentimento, com aquilo que Deus falou na nossa vida. Então nós sabemos que se Deus falou, nós podemos vencer. Então a terra tem gigante sim, porém tem a fartura e Deus vai nos dar, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor os tinha tirado do Egito para tomar posse dessa terra definitiva para eles. Dito isso, meus amados, ele foi fiel. E por essa palavra, a Bíblia diz que Moisés prometeu, fez uma promessa específica para Caleb. E ainda por cima foi orientado que somente os dois, dos adultos, que seriam aqueles que pisariam na terra prometida, devido à fidelidade, devido à crença, devido ter crido na promessa de Deus e não terem duvidado. A Bíblia diz que aqueles outros, além de não crerem, colocaram medo no povo e ainda ficavam contra Moisés. Eles ficavam atiçando o povo contra Moisés. Ali era uma grande dificuldade, milhares de pessoas naquele deserto, pessoas sem instruções, e que Moisés, somente pela misericórdia de Deus, que conseguiu conduzir aquele povo. Mas hoje nós falamos de Caleb, e Caleb recebeu essa promessa de Deus, que receberia essa herança. E quando a gente fala em herança, em promessa, né, nesse caso aqui, Deus prometeu uma terra, e a terra onde morava o maior dos gigantes. Vocês imaginam? Eu vou te dar a terra onde existe o maior gigante. E ele creu naquilo, guardou aquilo. Porém, ele só foi receber aquela bênção depois de 45 anos. Então, ele aqui fala mais adiante que com 40 anos, Moisés me prometeu a terra, quando eu tinha 40 anos, com todo vigor. E hoje, passados já 45 anos, eu continuo com o mesmo vigor de antes. Eu continuo com o mesmo vigor daquele jovem. Eu tenho 85 anos, mas eu te digo, pode me dar a promessa, pode me dar aquela terra, porque eu vou conquistá-la. Não importa o gigante que está lá naquele lugar, eu vou conquistar aquela terra, porque com 40 anos eu fui espiar a terra e criei nas promessas de Deus. Se hoje eu estou vendo essa terra toda ser povoada, se eu vi cada pessoa cair, cada pessoa tombar daqueles que não creram, e eu permaneci de pé aqui, é porque Deus, a promessa de Deus vai se cumprir. E a promessa de Deus na minha vida, só aquela, além dessa terra prometida aqui, é uma porção especial. Louvado seja o nome de Deus por isso. Então, o tempo para este homem foram 45 anos. E ele nunca desanimou. De modo que Caleb, para nós, é um exemplo daqueles que aguardam o Senhor. A Bíblia, ela tem outros exemplos, mas hoje eu escolhi Caleb porque eu citei numa outra mensagem. Meus amados, é lindo a gente, já desde o nosso nome, ele era fiel. Ele só sabia ser fiel. Ele era valente, ele guerreava, mas ele era fiel. A Bíblia diz aqui um detalhe interessante, porque ele perseverou em seguir o Senhor. Ele perseverou, ele não titubeou. De modo que a herança veio no tempo determinado por Deus. Meus amados, isso é tão lindo que nem o próprio Moisés entrou na terra, porque não era o propósito de Deus, mas porque Caleb e Josué tinham esse propósito. Josué foi ser o líder depois do povo, mas Caleb recebeu uma porção excelente e necessária. E Caleb também era mais velho, por certo instruiu muito Josué, foi muito usado por isso. E a Bíblia diz que depois que ele recebeu essas instruções para que pudesse tomar aquela terra, essa terra dos gigantes em especial, Caleb deu a sua filha para quem matasse os gigantes, para quem fosse lá e ajudasse a possuir a terra. E Caleb foi um homem bem-aventurado, e toda a sua geração, todos os seus descendentes foram bem-aventurados e tidos como valente do Senhor. Então, nesse texto ele mostra a fidelidade, mas não só a fidelidade, as promessas de Deus na nossa vida. Eu quero te perguntar, quais são as promessas que Deus fez na sua vida? Quais foram as promessas que realmente Deus fez na sua vida? Aí vai o tema da mensagem. Você está crendo ou você está duvidando?
Talvez, quando a gente recebe uma promessa, a gente quer recebê-la no exato momento, no nosso tempo. Mas existe um tempo de Deus. Existem promessas na minha vida, meus irmãos, que existem anos, mais de 30 anos que eu aguardo por elas. E você? E eu, sempre quando eu leio esse texto aqui de Caleb, quando eu lembro que Deus me prometeu e ainda não aconteceu, eu falo assim, Deus, pode me dar que eu estou perseverando como Caleb. Eu ainda estou com o mesmo fôlego. Se o Senhor me der essa bênção hoje, eu vou estar com o mesmo fôlego e vou lutar pelas mesmas condições como eu tinha antes. E você tem crido? Você tem colocado a sua vida, o seu coração esperançoso a cada dia no Senhor? Você tem vivido as bênçãos de Deus, mesmo que essa promessa não tenha vindo? Ou você tem colocado incredulidade? Incredulidade é uma coisa muito ruim para aquele que serve a Deus. Se você tem filhos ou se você exerce uma posição de liderança, quando alguém não acredita na sua palavra é muito ruim. Quando você promete algo para aquela pessoa e a pessoa duvida, é muito ruim. Assim é para Deus também. Quando nós prometemos, quando Deus promete para nós e nós duvidamos, falta fé, falta esperança nossa renovada a cada dia. Quando a gente duvida e acha que a promessa está demorando, você sabe o que é para nós? É falar assim, o Deus não está ligando para mim, Deus está se importando com outras coisas, Deus mudou os seus planos para a minha vida. E às vezes não é nada disso. A dúvida que está gerando no seu coração é que está te trazendo maiores problemas para você. Então, eu te dou um conselho. Se Deus deu uma promessa para você, creia e faça como a serva Maria, a mãe de Jesus. Ela recebia as revelações, ela recebia aquilo que o anjo disse que ela seria e ela guardava no coração e esperava que aquilo acontecesse, confirmando todas as coisas a cada dia. E as promessas de Deus, elas às vezes chegam de determinados momentos ou de condições diferentes. Às vezes é uma revelação que é entregue para você. Às vezes Deus fala dentro do seu coração e você tem aquela certeza de fé que foi Deus que prometeu. Mas o que você precisa em primeiro plano é discernir. É Deus que falou com você? Essa promessa que você espera foi Deus que prometeu para você? Se for, curte aí e diga, Deus prometeu na minha vida. Diga sim, porque quando você escrever aí nos comentários dizendo que Deus fez promessa na sua vida, sabe o que vai acontecer? Você está declarando no mundo espiritual que você crê nessa promessa. Meus amados, a nossa boca, nós somos feitos para falar, para declarar. A nossa língua, ela tem um poder grandioso de nos trazer exaltação diante de Deus ou talvez de nos derrubar diante dos homens. A língua é algo pequeno, mas que a Bíblia compara como um leme de um navio. Ou seja, o leme é tão pequenininho também, mas ele direciona um barco, direciona um navio. Assim é a língua vai dizer quem nós somos. A língua ela vai levar a gente para lugares. Então, se Deus fez promessa para a sua vida, declare. Você não precisa sair falando para todo mundo, mas declara, Deus me deu essa bênção e eu vou aguardar. Mas não é aguardar com ansiedade, não é aguardar cada dia. É como a gente aguarda a volta do Senhor Jesus. A maior promessa que Deus pode fazer para o homem, que o Deus fez, foi que Jesus um dia voltaria para buscar a igreja. Eu creio nisso há quase 30 anos já. Eu divulgo isso há mais de 30 anos para as pessoas. E nem por isso eu estou desacreditando que Deus não virá. Ela não aconteceu ainda, mas um dia há de acontecer. Então Deus, quando dá promessa para nós, Ele vai falando com a gente. As bênçãos vão acontecendo. Quando a gente olha a vida de Caleb, ele jamais largou o pé ali naquela obra grandiosa. Ele jamais largou diante dos homens, dos líderes. Ele continuou em perseverar. Ele via as pessoas morrendo porque toda a geração de homens e mulheres da idade dele, durante esses 40 anos, morreram no deserto. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Que coisa linda isso! E você precisa de exercitar isso na sua vida também. Exercitar essa perseverança em fé. Você está ligado a uma igreja? Você tem um líder que te orienta, um pastor que te dá instruções, que te ajuda a entender a Bíblia? Ou melhor, você tem ensinado a Bíblia para alguém? Você tem estudado a Bíblia, lido a Bíblia, colocado ela em prática?
Josué mais adiante orientava também a Caleb que a palavra, que os mandamentos de Deus precisavam de ser lidos, contados nas casas, nas famílias. E ele falava assim, eu vou seguir a Deus, eu e minha família serviremos a Deus. E nós temos que perseverar em servir a Deus, meus amados. Então, Caleb me inspira. Caleb, quando eu vejo alguém que se chama Caleb, eu lembro dessa mensagem, isso me traz muita alegria. E qualquer passagem da Bíblia é um ensinamento para nós. E esse é o ensinamento de perseverar. Então, além de ele ter sido um espia, depois Deus deu para ele essa herança especial. E ninguém mais recebeu uma herança especial como ele. Então Deus, sabe o que faz? Ele promete e presenteia a gente de forma diferente. Ele poderia ter ficado chateado. Ah, Josué, você que é o líder e eu não tenho nada. Mas Deus, depois do tempo certo, soube tocar no coração ali e ele receber essa herança. Então, 40 anos perseverando, hein? 40 anos ele tinha, 45 anos ele perseverou. Quanto tempo Deus te prometeu a sua bênção? Às vezes meses. Às vezes Deus tem falado, os anjos do Senhor estão trabalhando na sua vida, né? E a terra que Deus tinha para Caleb se chamava Kiriat Abar, terra de gigantes. Está em Josué capítulo 14, versículo 9. Então, Deus deu uma terra de gigantes para ele. E muitas vezes a promessa que Deus tem para nós, nós também temos que conquistá-la. Deus nos dá. Mas quando Deus nos dá, Ele fala assim, vai lá, pode tomar posse que é sua. E muitas vezes Deus faz isso com a sua vida. Vai lá, toma posse. Eu estou te direcionando para algo que eu vou te dar. Mas falta um esforço seu. Falta uma dedicação sua. Você tem se dedicado a Deus? Você tem se dedicado a essa promessa? Ou a busca dessa promessa, ela tem cegado você de tal maneira que você só vê o benefício da bênção e você não está fazendo nada para alcançar aquilo que Deus já determinou na sua vida. A Bíblia fala que uma das maiores bênçãos que nós temos, como eu falei, que é a volta de Jesus, a maior promessa, mas a maior bênção que nós temos é Deus no nosso coração. E o reino de Deus ele é tomado pela força também, pela nossa iniciativa, pelo nosso posicionamento. No mundo em que nós vivemos, mundo de facilidade, de escolha, de imensas informações mundanas, enquanto eu estou falando aqui de Deus, tem outras pessoas falando de Satanás, tem outras pessoas falando das coisas mais absurdas, mas nós sabemos que Deus é maior. E é por isso que Deus me levantou neste canal, para falar com você, para falar assim, você tem promessa de Deus? Aguarde, faça como Caleb, persevere, não desanime, as promessas de Deus, elas vão de se cumprir na sua vida, eu determino isso em nome de Jesus, a bênção está determinada, mas como eu falei, você tem dado os passos de fé? Caleb, ele falou assim, foi lá e reivindicou diante de Josué. Josué, olha, você lembra que Moisés me deu? Muitas vezes está chegando a hora de você se posicionar. A bênção está próxima de você. Você foi fiel esse tempo todo para reivindicar a Deus? Mas quando eu falo assim, eu não estou querendo te julgar, não. Eu estou só querendo falar para que você possa pensar. A promessa não aconteceu ainda porque eu ainda não me posicionei, eu ainda não encaminhei em direção a ela, ou ela ainda não aconteceu? Então, muitas pessoas falam assim, olha, eu estou desanimando porque as coisas não acontecem, a porta de emprego não aconteceu, a salvação do meu filho não aconteceu, olha, a minha casa própria não aconteceu, a enfermidade não foi curada. Eu te digo, creia em nome de Jesus. Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que hoje ainda Deus vai falar com você. E Deus está me usando aqui para te dizer, a promessa virá. Mas você tem sido fiel como Caleb? E você tem se posicionado como Caleb? Então, se você não está, não se sinta condenado. Se endireite diante de Deus agora. Nós vamos fazer uma oração agora para terminar. E nós vamos colocar as nossas vidas diante de Deus, para que Deus contemple a nossa fidelidade e faça um novo acordo com nós, tá bom? Feche os seus olhos aí, nós vamos orar. Pai querido e maravilhoso Deus, tudo que tens, toda palavra, toda sabedoria na tua palavra, nós queremos orar agora e pedir para todos aqueles que estão assistindo este vídeo, Senhor, que ainda hão de assistir, que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha alcançá-los com o teu poder.
e que toda promessa realizada em suas vidas, aquelas que o Senhor realmente fez, elas venham se cumprir na vida dos teus filhos. Aqueles que estão fraquejando, que o Senhor renove a força. Aqueles que estão duvidando, meu Deus, que acabe todas as dúvidas, que caia por terra, que essa palavra seja um sinal para a vida deles. Mas para aqueles que estão perseverantes, que eles possam declarar isso na vida deles. Meu Deus, o Senhor é fiel e nós estamos perseverando, aguardando as nossas bênçãos chegar. Em nome de Jesus, receba essa bênção, receba essa bênção, receba essa bênção. Amém? Chegamos ao fim dessa mensagem. Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Mais uma vez eu faço um apelo para você, se inscreva no nosso canal aí embaixo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, escreva aí no comentário dizendo se você achou, qual mensagem que você gostaria de ouvir, algum tópico que você queria falar dentro dessa mensagem, ou então diga lá, eu tenho promessas na minha vida, tá bom? Interaja conosco para que nós possamos saber o que você quer, como que você quer participar aqui, tá bom? Então, um grande abraço, fique com Deus, Deus te abençoe e Deus te guarde.